Amém. Ainda em pé, vamos ler juntos em voz alta o texto de Atos, capítulo 1, o versículo 3. Atos 1, versículo 3. Nós vamos ler juntos em voz alta, e após a leitura, se você puder manter sua Bíblia aberta, faça isso. Na sequência, os irmãos podem se assentar. Então, Atos 1, versículo 3, leiamos juntos a palavra do Senhor. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós temos aqui ainda bem o início desse livro e desse registro feito por Lucas. É o segundo livro que Lucas está escrevendo, e como ele mesmo vai explicar nos primeiros versículos, aquele primeiro livro que ele escreveu era o registro do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes a gente fala de um jeito que pode parecer um pouco complicado, mas é por causa de algo que é muito importante. O Evangelho é sempre de Jesus. Agora, o registro que é feito do Evangelho é feito ou por Mateus, ou por Marcos, ou por Lucas, ou por João. Naquele primeiro livro, Lucas se preocupou e, inspirado por Deus, registrou os acontecimentos que envolveram tanto o nascimento como o ministério público de Jesus, sua morte e sua ressurreição. Nesse segundo livro, Lucas também vai fazer uma apresentação referente a Jesus Cristo, mas já de um outro momento. No Evangelho, segundo aquilo que Lucas registrou, ele registrou as ações de Jesus que culminaram no grande ato da nossa salvação. Agora, no livro de Atos, o registro que ele vai fazer é em torno das ações de Jesus Cristo, são ações de Jesus Cristo por meio da igreja. Tanto que a gente conhece o livro como Atos dos Apóstolos, alguns dizem deveria se chamar Atos do Espírito Santo, mas veja que é a igreja em ação, debaixo da condução do Espírito Santo, mas é a igreja que tem como cabeça Jesus Cristo. Jesus Cristo continua agindo. E aqui Lucas ainda está fazendo o início e a preparação desse registro de apresentação, e ele então registra algumas coisas que o próprio Jesus apresentou. E esse versículo 3 que nós lemos mostra pelo menos 4 coisas que Jesus apresentou. O que Jesus apresentou? De acordo com esse versículo, ele apresentou um sacrifício em nosso lugar, nos substituindo. O versículo começa dizendo que a estes também, é uma referência aos discípulos, Jesus, depois de ter padecido, depois que ele morreu. E ele morreu por quê? Para apresentar um sacrifício perfeito a Deus. Havia uma exigência de justiça e de santidade. Uma exigência do próprio Deus e uma exigência feita para nós. Nós deveríamos apresentar diante de Deus uma vida justa e santa, e nós não conseguimos por causa do nosso pecado. Como então atender, satisfazer a essa exigência soberana do Senhor? Alguém precisava nos substituir, e esse alguém poderia ser apenas Jesus Cristo. Porque apenas Ele é perfeitamente Deus, com poder de vencer o pecado, e que se fez homem perfeito, sem qualquer pecado. Então, o que Jesus apresenta é um sacrifício, e é um sacrifício em nosso lugar, nos substituindo. Muitas vezes, corretamente, com alegria e muito amor, nós falamos que Jesus Cristo nos ama
e por isso, compadecido das nossas necessidades, ele veio nos salvar. Mas não esqueça que também há algo além disso que está acontecendo. É como um tribunal, em que o juízo de Deus está estabelecido. E aquela justiça de Deus tem que ser atendida, e foi atendida em Jesus Cristo, porque Ele morreu a morte maldita da cruz, nos substituindo em nosso lugar. Mas Jesus também apresentou a si mesmo, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, porque Ele morreu, mas tornou a viver, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele se apresentou vivo aos seus apóstolos e apareceu a eles durante o período de 40 dias. Jesus apresenta a si mesmo. E essa não é apenas uma demonstração do seu poder sobre a morte. Não é apenas uma apresentação de como Ele derrotou Satanás. Não é apenas uma demonstração de como é que Ele livra do pecado. Porque veja só, apresentar-se vivo é algo que Jesus poderia ter feito uma vez. Mas Ele faz isso por um período de 40 dias. 40 dias em que os discípulos de Jesus, tanto os apóstolos como aqueles outros seguidores fiéis de Jesus Cristo, tiveram a oportunidade, o privilégio, a grande alegria de um relacionamento tão íntimo, tão especial, tão próximo com o próprio Jesus Cristo. Vejam quem eu sou, vejam o meu poder, vejam a minha glória e majestade, vejam a minha vontade e as minhas ações. Deus, em Jesus Cristo, inclusive de forma tão especial, Ele se aproxima de nós. Ele não se esconde, Ele não se oculta. Faça uma comparação com uma série de religiões que pregam algum tipo de ocultismo, algum tipo de mistério, algum tipo de divindade que pode ser acessada por meio de alguns rituais secretos e nada claros. Algum tipo de oferenda que tem que ser feita para apaziguar o ânimo dos deuses que nunca vão se aproximar de nós meros mortais. Jesus Cristo não é assim. O único e verdadeiro Deus é o Deus que vem até nós e mostra de forma não apenas clara, mas tão abençoadora quem Ele é. A coisa mais importante na nossa vida é esse relacionamento que é possível a partir do momento que Jesus Cristo trouxe salvação para nós. A maior das nossas gratidões deve ser o fato de Jesus Cristo ter morrido numa cruz, nos livrando da morte, de ter ressuscitado ao terceiro dia, nos dando vida verdadeira. É o mais importante, mas não é apenas isso. A gente talvez tenha até dificuldade de imaginar uma situação diferente, porque nós temos desfrutado de uma comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Mas imagine que Ele nos livrasse do pecado, Ele nos desse vida eterna, Ele até voltasse um dia para nos levar para a glória celestial, mas sem contato, sem amizade, sem conversa. Não é assim que o nosso Deus age. Não é assim que Jesus faz. Ele apresenta um sacrifício em nosso lugar, mas Ele apresenta a si mesmo e apresenta a si mesmo vivo durante 40 dias para aqueles primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Consegue imaginar talvez o quanto esses homens e mulheres do Senhor tenham aproveitado esses 40 dias? Jesus apresenta um sacrifício em nosso lugar, Ele apresenta a si mesmo, mas Ele também apresenta provas incontestáveis. Ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Veja que essas provas incontestáveis são as provas que garantem que de fato Ele é Deus, que de fato Ele se tornou homem, de que de fato Ele tem poder sobre a morte e o pecado. São provas incontestáveis de que Ele ressuscitou. Não é Lucas que vai trazer esse tipo de detalhe, mas Mateus, no finzinho do seu evangelho, conta essa história. Quando Jesus ressuscitou, os guardas que deveriam estar atentos ali junto à pedra, junto ao túmulo de Jesus,
eles como que desmaiaram. E eles viram que Jesus ressuscitou. Eles vão então até os sacerdotes e contam o que aconteceu. E os sacerdotes montam uma história, e essa história é divulgada até os dias em que Mateus registra o Evangelho. Qual que é a história? Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Na verdade, os discípulos vieram e deram um mata-leão ali nos guardas, e enganaram os guardas, subornaram os guardas, e trouxeram homens muito fortes, e removeram a pedra, roubaram o corpo de Jesus, esconderam num lugar que ninguém consegue encontrar, porque esses guardas são de meia tigela, né? E essa história de que Jesus ressuscitou é só uma mentira desse povo maluco. É uma história bem fajuta também. Mas é uma história que ganhou popularidade mesmo nos primeiros dias depois que Jesus havia ressuscitado. E veja só, é uma história que muita gente acredita ainda hoje. É Jesus ressuscitar? Isso é mentira. Não dá para negar que Jesus existiu. Não dá para negar que Jesus foi um grande líder religioso. Não dá para negar que Jesus morreu, mas que ressuscitou? Tenha santa paciência. Mas não, Jesus ele se apresenta com provas que são incontestáveis. E já comentei aqui uma outra vez, qual que é uma maneira de você provar incontestavelmente que isso é verdade? Volta no tempo, encontra esse guarda e vê onde que ele guardou o suborno. Então, há provas incontestáveis que Jesus ressuscitou. Mas, mais uma vez, Jesus precisa de 40 dias para provar que incontestavelmente ele ressuscitou? O Tomé não estava na primeira vez, mas na segunda vez Tomé estava lá e acreditou, vendo inclusive as feridas nas mãos de Jesus Cristo. Uma vez suficiente, porque durante mais dias e mais tempo, porque as provas que Jesus apresenta e que são incontestáveis não são apenas provas da morte ou da ressurreição dele, mas são provas incontestáveis de que Ele é o soberano e majestoso Senhor, Criador do universo, Deus eterno, que a tudo estabeleceu conforme lhe agrada, que fez tudo para a sua própria glória, que conhece melhor do que a gente o poder destrutivo do pecado, e que somente Ele tem condições de nos livrar do pecado, e apesar de todas as nossas falhas, fraquezas, enganos e tropeços, Ele ainda assim tem planos perfeitos para que nós executemos debaixo do poder e da própria direção que vem dEle. Não tenha dúvidas de que Deus existe, não tenha dúvidas de que Ele é o Rei do Universo, não tenha dúvidas de que a vontade dEle é melhor do que a sua. Muitas e muitas provas, muitas e muitas conversas, tirando muitas dúvidas e ensinando muitas coisas, para que não houvesse qualquer dúvida de que o que nós precisamos é viver uma vida submissa e confiante diante do Senhor. Não tem como ignorar, não tem como viver como se Deus fosse alguém de segunda importância, ou não tem como a gente tratar com Deus como se Ele fosse o nosso empregado, o nosso mordomo, não tem como tratar com Deus barganhando com Ele o que a gente quer, como se a gente fosse o próprio Deus do nosso pequeno universo. Não, incontestavelmente, Ele mostra, quem manda aqui sou eu. Eu sou o glorioso Rei majestoso. E há muito mais coisas sobre mim do que o que vocês conhecem. Há muito mais coisas que estão na minha vontade do que vocês conseguem imaginar. Mas não tenham dúvidas que eu continuo governando toda a minha criação como somente eu posso fazer. Há provas incontestáveis de que Satanás existe, que o mal está por aí afora, que ele é extremamente destrutivo, prejudicial e perigoso, mas não maior e nem sem controle diante do nosso Deus. Então veja a importância dessa apresentação que Jesus faz de provas incontestáveis, de que Ele é Deus, de que Ele é o Salvador, que Ele trouxe vida porque Ele voltou a viver. Ele apresenta um sacrifício em nosso lugar, Ele apresenta a si mesmo, Ele apresenta provas incontestáveis, Ele apresenta o próprio reino de Deus, porque naqueles 40 dias Ele apareceu aos seus discípulos falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Então, não é apenas aquilo que Jesus fez, não é apenas a quem Jesus é, mas é também aquilo que envolve todo o reino de Deus, que num certo sentido é toda a criação, porque tudo pertence a Ele e a própria criação louva e bendiz a Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Mas também é o reino de Deus no que diz respeito de forma tão especial ao povo do Senhor, falando coisas relacionadas à igreja do Senhor Jesus Cristo, a atuação da igreja que deve ser por toda a terra, e que não é uma atuação de pessoas muito engajadas com uma grande causa, mas sim de um povo que é conduzido de forma tão excelente pelo próprio Espírito do Senhor. E que além disso, além de ser a criação como um todo e o próprio povo do Senhor, é também o reino de Deus no que diz respeito aos exércitos angelicais, obedientes em louvor e glória ao Senhor nosso Deus. Aqueles primeiros discípulos, e hoje nós, por meio da palavra escrita do Senhor Jesus Cristo, temos o privilégio de nos atentarmos àquelas coisas que estão relacionadas ao reino de Deus e que são apresentadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Há algumas pessoas, no decorrer da história, que dizem ter tido algum tipo de revelação especial sobre as coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, pessoas que talvez continuem usando a Bíblia, mas o seu outro livrinho. Ou pessoas que mudaram coisas na Bíblia, porque agora a revelação delas é mais completa, é mais especial. Ou pessoas que até fazem algum uso utilitário da Bíblia, talvez até quando é para pedir dízimos e ofertas, mas que estão muito mais presas a supostas revelações muito novas que Deus deu hoje. Do tipo, você vai ter uma frota de carros importados, a sua empresa vai fazer sucesso, vocês sabem do que eu estou falando. Essas coisas não são relacionadas verdadeiramente ao reino de Deus. Nem as seitas, nem as heresias, nem as distorções da palavra, nem aquilo que atrai tantas pessoas são verdadeiramente o reino de Deus, porque as coisas relacionadas ao reino de Deus são apresentadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não tem como alguém viver de fato as coisas concernentes ao reino de Deus sem um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, sem que Jesus Cristo seja exaltado e glorificado, sem que Ele seja o centro das nossas atenções e mesmo da nossa adoração. Veja que, como povo do Senhor, inclusive, nós lutamos com algumas dificuldades, com alguns limites, inclusive físicos, porque eu sou uma das pessoas que defende que, normalmente, é melhor que num templo a gente tenha o púlpito no centro. Houve situações na história da igreja em que a Bíblia foi abandonada e o púlpito também foi abandonado para um canto qualquer. E eu entendo que não só o púlpito, não só a Bíblia, mas a pregação da palavra do Senhor realmente deve estar no centro da nossa adoração. É assim que a Bíblia nos ensina. De forma que, normalmente, o pregador também fica numa posição mais centralizada, vocês estão vendo isso agora. Mas não é o mais importante. O mais importante é aquilo que Jesus mesmo apresenta relacionado ao reino que pertence a Ele. E isso tudo é algo extremamente importante, porque se você volta lá no evangelho que Lucas registrou, você percebe que aqueles discípulos que andaram por Jesus e foram alunos muito aplicados, muito atentos, desejosos de conhecer e de aprender tudo que eles pudessem que Jesus ensinasse, eles não entenderam todas as coisas da forma correta até o momento em que Jesus ressuscitou e então abriu o entendimento deles e com o Espírito Santo deu entendimento que não é apenas o entendimento racional, mas é o entendimento espiritual. Veja a apresentação que está registrada aqui no versículo 3 de Atos capítulo 1. Não é algo que a gente possa limitar a algo que o raciocínio, que a inteligência dê conta. Jesus
se apresentou depois de ter padecido e apresentou a si mesmo vivo por 40 dias. E quando ele fez isso com provas que eram incontestáveis, mas que só são aceitas na medida em que nós temos fé. Fé que é dada pelo próprio Deus e que nos faz viver com um foco e uma prioridade muito maior naquilo que é o reino dele e não o nosso reino. Jesus apresentou um sacrifício em nosso lugar, ele apresentou a si mesmo, ele apresentou provas incontestáveis, ele apresentou o reino de Deus, coisas tão maravilhosas que só são compreensíveis para nós na medida em que nós temos a fé que o Espírito Santo trabalha no nosso coração e na vida da igreja. Jesus apresenta coisas tão grandiosas como essas. O que nós apresentamos diante de Jesus Cristo? Esse mesmo versículo nos ajuda a perceber algumas coisas que nós podemos apresentar a Ele e que tem a ver com a nossa missão de vida. Então, o que nós podemos apresentar a Jesus Cristo? Nós podemos apresentar a Ele a nossa corrupção. Achou que a gente ia falar alguma coisa boa? O que a gente tem de bom para apresentar a Deus? Nada. Qualquer coisa boa que você imaginar agora, se você pensar da forma correta, ela veio de Deus. Não é sua, não é minha. Mas corrupção, por causa do pecado, nós podemos apresentar a Deus, e é exatamente isso que nós apresentamos a Ele, quando nós cremos que Ele morreu por causa do nosso pecado. Então, quando Ele se apresenta, e apresenta o seu sacrifício em nosso lugar, isso nos leva a esse tipo de reação. Ó Senhor, eu sou alguém miserável, que carece da Tua glória, que merece a condenação no inferno. Ó Deus, por mim mesmo, eu não tenho nada de bom que eu possa apresentar a Ti, e inclusive a história de muitos de nós é a história de pessoas que se rebelaram raivosamente contra o Senhor. Mas veja que essa constatação, é esse reconhecimento sincero de que nós não merecemos, de que nós não somos capazes, que nós não somos bons por conta própria, essa admissão de que nós somos corruptos, que nos coloca diante do sacrifício de Jesus Cristo. Algo para nós refletirmos, e é uma reflexão no fundo do nosso coração. Nós já nos reconhecemos como pecadores perdidos que merecem o inferno. E dessa maneira nos colocamos diante do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de toda a graça, e que de graça e com amor nos liberta do pecado e da morte e nos dá a vida eterna. Se você olha para uma passagem da Bíblia como essa, que mostra de forma tão excelente quem Jesus Cristo é e aquilo que Ele está apresentando, e você se admira com isso, mas você acha que você não precisa dessa transformação, você está enganado. Se você olha para uma passagem como essa, em que Jesus apresenta o sacrifício que Ele fez em nosso favor, e reconhece que você é uma pessoa miserável, pecadora e corrompida pelo pecado, creia que você reconhece isso por causa do próprio convite, do próprio chamado que Deus nos faz nessa manhã. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso livrar você do pecado. Eu posso tirar a corrupção que há no seu coração e te dar um novo coração. Creia que em Jesus Cristo há salvação para a sua vida. Mas se você já creu e já recebeu essa nova vida no nome do Senhor Jesus Cristo, você deve dar graças a isso, mas deve pensar ainda assim, o que você pode apresentar a Jesus Cristo? A sua corrupção já foi apresentada e já foi transformada, agora você pode apresentar comprometimento. E aqui eu estou usando uma palavra que é para facilitar, inclusive, a nossa compreensão, mas o nosso comprometimento diante do Senhor. Veja que, como filhos do Senhor Jesus Cristo, como povo do Senhor, nós olhamos para esse registro que a Escritura Sagrada faz, daquilo que Jesus Cristo apresentou, e como Ele se apresentou vivo aos seus discípulos,
E a atitude que a gente deve ter como desejo no nosso coração é viver uma vida de santidade, de um compromisso cada vez mais firme com o Senhor. Eu não era santo, eu estava corrompido pelo pecado. Agora, Deus me deu tudo, Ele me deu uma nova vida. Mas como eu vou viver essa nova vida para Ele? Buscando mais e mais aquilo que é agradável a Ele. E quando eu faço assim, eu me afasto cada vez mais daquilo que não agrada a Ele. Isso é, em outras palavras, santificação. Nós não podemos correr o risco, e infelizmente há em nós essa tendência, de uma vez salvos, nós nos acomodarmos. Eu já recebi nova vida, e de quebra ainda participo de uma igreja que fala que uma vez que Jesus deu a vida eterna, ela está garantida, não perco isso de jeito nenhum. Então, confortavelmente, vou me sentar, cruzar os braços e esperar que Ele venha uma vez mais. Não é assim. Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender aquilo que é a vontade do Senhor, nós precisamos ainda abandonar aquilo que é ruim. Ontem nós tivemos aqui a programação com os jovens, o pastor Jonatas pregou sobre a constância na fé, e uma das citações que ele fez é daquela passagem em Efésios que fala de nós nos despojarmos, que é tirar a roupa. Vou usar um exemplo aqui dele, muito interessante. O pastor Jonatas, ele, meses atrás, né, presbítero Lucas? No comecinho do ano, ele passou por uma cirurgia bariátrica. E agora ele está naquele processo de perda de peso. Então ele está perdendo roupa. A roupa está ficando grande demais para ele. Então ele tem que tirar essa roupa, porque roupa grande demais faz a gente tropeçar. Roupa grande demais, você aperta com o elástico, com o cinto, mas a calça cai. Não é apropriado. O contrário também. A roupa ficar apertada demais atrapalha. Nós devemos nos despojar daquela velha roupa, que aqui é uma figura para mostrar que há pecados dos quais nós ainda precisamos nos livrar. Deus nos deu nova vida e perdão. Mas durante muito tempo nós nos escravizamos a hábitos que são ruins para a gente e que desagradam a Deus. Precisamos de comprometimento para nos livrar disso. Também durante muito tempo a gente recusou obedecer a Deus. Deus quer que nós vivamos louvando a Ele, bendizendo o seu santo nome. Deus quer que nós evangelizemos todos os povos. Deus quer que nós cresçamos na nossa vida de oração. Deus quer que nós aprendamos a humildade, inclusive aceitando irmãos na igreja, que são muito diferentes de nós. E isso não acontece do dia para a noite, nem no estalar de dedos. Nós precisamos de compromisso. Deus, eu quero esse comprometimento de abandonar as coisas que desagradam a Ti. E também o comprometimento de estar dentro da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor requer de mim. Nós apresentamos diante do nosso Deus, como missão da nossa vida, uma vez salvos e livres da corrupção, uma vida de comprometimento. Mas não apenas isso. Quando nós vemos aqui que Jesus apresentou provas que eram incontestáveis, isso também diz respeito a algo que nós podemos apresentar diante dele e que eu vou chamar aqui de consagração. Já é a terceira vez que estou usando uma palavra que começa com a letra C. Apresente a sua corrupção para receber salvação. Uma vez salvo, apresente o seu comprometimento, e aqui eu estou usando a palavra consagração de um sentido diferente. Consagre o seu viver diante do Senhor, conhecendo cada vez mais as provas da própria palavra de Deus a respeito dele, de forma que você também possa proclamar o Santo Evangelho a outras pessoas. Qual que é um dos motivos para nós olharmos para o texto de Atos nessa manhã? Justamente a nossa ênfase em missões. O livro de Atos é um livro missionário. E nós não podemos apenas ofertar para missões ou receber relatos missionários. Nós devemos entender o nosso papel de proclamar o reino de Deus. E qual que é, às vezes, um dos nossos receios de fazer isso? É que se alguém fizer uma pergunta difícil, a gente não vai saber responder. Pois veja bem,
Jesus Cristo apresentou as provas, e são provas incontestáveis e operadas espiritualmente. É o poder de Deus quem convence do pecado. Nós estávamos aqui na nossa escola bíblica dominical, ouvindo inclusive pelo menos 2 relatos de conversão que vão muito além de uma boa explicação. Nós devemos saber explicar bem. A palavra de Deus nos ensina a apresentar de forma agradável e admirável diante do Senhor o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é apenas o nosso poder de convencimento, nós não vamos convencer ninguém. Mas podemos e devemos viver uma vida de consagração a Deus. Veja bem o porquê nós estamos onde estamos, tanto geograficamente falando, mas também o momento e situação da vida de cada um de nós. Por que você mora em Cidade Dutra? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você está enfrentando talvez alguma enfermidade que faça com que você precise ir a um consultório médico? Você já parou para pensar que Deus poderia facilmente, sem nem estalar os dedos, mudar isso tudo? Você vai mudar de casa, vai mudar de emprego e a sua saúde perfeita. Por que não? Porque todos esses lugares e situações são oportunidades para nós fazermos o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido. O presbítero Lucas ainda, ontem na nossa reunião do conselho, ele lembrou um exemplo bastante interessante sobre isso. Infelizmente, algumas pessoas que têm aqui têm medo para provar e ver isso, né, presbítero Lucas? Tem gente que tem medo de atravessar a balsa, mas na balsa tem um funcionário que ele sempre entrega um folheto. Por que ele trabalha na balsa? Por que ele não trabalha em outro lugar? Porque ali é o lugar dele entregar o folheto. Tem medo da balsa, quer provar se é verdade, tem que tirar o medo da balsa e lá ver ele fazendo isso. Nós estamos falando ontem com o nosso conselho aqui reunido. Por que nós, Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra, somos importantes aqui? Qual que é a importância da gente ter essa igreja aqui? Veja, meus irmãos, nós poderíamos adorar a Deus em outro lugar. Inclusive, quantos de nós que moramos, que frequentamos essa igreja, moramos em algum lugar que para chegar até aqui a gente passa em outra igreja? Tem alguém que está aqui hoje que não passou por nenhuma outra igreja para chegar aqui? Difícil. A gente passa por outras igrejas. Mesmo aqueles que moram mais perto. Acho que daqui, os que moram mais pertinho aqui, acho que é a Shirley. Para chegar aqui tem que passar pelo menos por 2. Então qual que é a diferença de a gente ter uma igreja aqui ou não? Se a gente poderia adorar a Deus, talvez num lugar em que o culto tem uma equipe musical, talvez muito mais afinada do que a nossa. Se a gente passa às vezes por igrejas que tem um templo muito melhor do que o nosso. Se a gente passa por igrejas que o banco é mais confortável do que o nosso, não é fácil você achar um lugar, não é difícil você achar um lugar assim. Um lugar em que tem um pastor que prega, talvez de forma mais clara, ou que usa menos tempo, enfim, qualquer outra coisa. Talvez, de um ponto de vista errado, mas muito prático, era muito melhor que a gente nem tivesse igreja aqui, a gente fosse para outras igrejas. Mas por que é importante a gente estar aqui? Porque nós temos o dever e o chamado de fazer Jesus conhecido em Cidade Dutra. De pregar o Evangelho nesse bairro, e é pregar o Evangelho, mesmo que as pessoas, ao serem convertidas, acabem indo para outra igreja. Porque aí, não vou apostar, mas não é difícil a gente entender isso aqui. Você pode pesquisar, se for o caso. Muitas das igrejas, inclusive muitas presbiterianas, elas não estão atentas a esse diferencial. Há muitas igrejas, mesmo na região de Cidade Dutra, que não estão atentas ao fato de que nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós comentávamos um pouco sobre esse papel evangelístico da nossa igreja ontem, e falamos, inclusive, de algo que eu espero que a gente possa, inclusive, voltar a fazer, porque eu sei que a igreja já fez, que é viagem missionária. Mas pensar viagem missionária assim, a gente vai começar a viagem aqui mesmo. Vamos evangelizar aqui do lado, e aqui de frente, e aqui do outro lado.
e aí vamos um pouquinho para lá, e vamos seguindo, e vamos que vamos, e vamos chegar, estou pensando aqui para o lado da Jangadeiro, tá? Mas pode pensar para as outras direções também. Chegou ali, evangelizamos. Vira um pouco aqui, vira um pouco lá, contorna o autódromo e vamos que vamos. E vamos descendo. Vamos descendo em direção ao Rio Pinheiros. Chegou lá, um grupo pega para Nações Unidas e o outro continua ali pela Avenida Interlagos. Onde é que a gente vai parar? Se for pelas Nações Unidas, a gente vai pelo menos até a Castelo Branco. Porta para o interior de São Paulo. Percebe? E vamos que vamos. E vamos seguir viagem. Né? Chegou ali, a hora que eu vi o Castelo Branco, já paga o pedágio, que é um negócio impressionante, e vamos seguindo a nossa viagem missionária, que começou aonde? Aqui. Então a gente tem que evangelizar lá nos confins da terra, mas tem que começar aqui em Jerusalém. E isso exige de nós consagração, de conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo, a ponto de sabermos apresentar provas incontestáveis para aqueles que estão aqui, aqueles que estão ali e aqueles que estão lá longe. Eu sempre lembro de uma evangelista coreana, ela comentou uma vez que ela, assim, onde ela ia, ela tinha oportunidade ou não, ela falava de Jesus. E um dia ela se deparou com uma pessoa que fez uma pergunta, não lembro agora que pergunta que foi essa, e ela titubeou e não conseguiu responder. E ela foi para casa indignada, em oração. E pediu a Deus que desse entendimento para que ela pudesse responder perguntas como aquelas, mas também uma nova oportunidade de apresentar o Evangelho para aquela pessoa que fez a pergunta. E Deus deu essa oportunidade para ela. Por quê? Era alguém que estava consagrado em conhecer mais e melhor as provas incontestáveis que a palavra do Senhor traz. Nós temos um papel que é evangelístico e missionário. Se nós já fomos livres da corrupção que a gente apresentou a Deus, se nós estamos comprometidos numa vida de santificação diante do Senhor, nós também devemos viver uma vida de consagração no que diz respeito a fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido. Veja que, para cada uma dessas palavras, eu usei também uma das expressões que nós encontramos aqui no versículo 3, mas ele encerra dizendo daquilo que são as coisas relacionadas ao próprio reino de Deus. E aqui eu uso mais uma palavra com a letra C, para a gente gravar não apenas a corrupção, o comprometimento, a consagração, mas também a comunhão. E antes de você pensar em comunhão uns com os outros, eu quero que você pense na comunhão com o próprio Deus. Veja que se a sua comunhão com Deus crescer a cada dia e a cada momento, você vai estar cada vez mais atento às coisas do reino de Deus. Não é assim com outras coisas. Às vezes a pessoa ela tem ali uma preferência ou até uma aptidão, uma habilidade numa determinada área, ela vive só pensando naquilo. E ela vai usar ali, talvez, o Google, faz pesquisa sobre aquele assunto. E aí, vai lá no Facebook, vê se tem algum grupo, e dali a pouco começa a aparecer um monte de notificação só sobre aquilo. E aí você vai conversar com essa pessoa, e ela fala o quê com você? Sobre aquela mesma área que ela está atenta, que ela tem preferência. Por quê? Porque ela tem comunhão, ela tem intimidade com aquele tópico, com aquele tema. Quais deveriam ser os assuntos que nós estivéssemos mais acostumados a conversar uns com os outros? As coisas relacionadas ao reino de Deus. O presbítero Levi usou essa situação também como exemplo na escola bíblica dominical. De nós aproveitarmos, inclusive, e aí ver que vai desdobrar para a comunhão uns com os outros. O nosso tempo de comunhão uns com os outros, para contar aquilo que Deus está fazendo na vida de uns e de outros. Não tem problema a gente falar do futebol. Não tem problema a gente falar de política. Não tem problema a gente falar da alta dos preços ou do clima seco. Mas não há outras coisas, inclusive mais interessantes para nós conversarmos? Veja que não é a questão da gente mudar uma chavinha, né, dentro da gente, do assunto que a gente vai falar com o outro depois que acabar o culto. Mas da gente se interessar cada vez mais
numa intimidade com Deus, de forma que a gente esteja cada vez mais permeado e mais preenchido com o que é relacionado ao reino de Deus. Imagina o dia em que a gente sonhar com o reino de Deus se expandindo por toda a terra. O dia que a gente sonhar porque Jesus Cristo está voltando. O dia que a gente sonhar com a galeria da fé lá de Hebreus 11, Abraão, Isaac e Jacó, Noé, Moisés, Gideão. Quando a gente deixar o nosso pensamento vagueando, porque a gente está meio que sem ter o que fazer, e ele foi vagueando por diversos versículos da Bíblia. Quando é que isso vai acontecer? Na medida em que nós tivermos mais comunhão com Deus, porque assim nós estaremos mais ocupados, e muito bem ocupados, com aquelas coisas que são relacionadas ao reino de Deus. Jesus apresentou um sacrifício em nosso lugar. Nós podemos apresentar a Ele apenas a nossa corrupção. Jesus apresentou a si mesmo, mas apresentou a si mesmo vivo, santo, que só Ele é. Nós devemos apresentar a Ele o nosso comprometimento. Jesus apresentou provas que são incontestáveis. Nós devemos apresentar a Ele consagração, fazendo uso dessas provas para que outros também conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Jesus apresentou coisas concernentes ao reino de Deus. Nós devemos apresentar a Ele esse desejo por uma comunhão cada vez maior com Ele, de forma que inclusive a gente respire mais e mais aquelas coisas que são relacionadas ao próprio reino de Deus, e isso tem a ver com as nossas prioridades de cada dia. Volto a dizer, se você, inclusive pelo próprio poder e paciência e graça de Deus, está aqui conosco numa manhã como essa, sem ter sido liberto da corrupção, peça a Ele uma nova vida. Mas se você, como muitos de nós, já fomos salvos, e graças a Deus por isso, ore ao Senhor, para que tanto você, como eu e cada um de nós, cresçamos numa vida de comprometimento e consagração e comunhão. Veja que isso passa por, entre outras coisas, a maneira como nós fazemos missão, como que nós apoiamos os nossos missionários. Ore por eles também e ore nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor durante alguns instantes, daqui a pouco eu farei uma oração em voz alta. Ó nosso Deus de amor, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra, que foi trazida até o nosso coração nessa manhã, apresentando Jesus Cristo e o sacrifício que Ele realizou em nosso lugar, como Ele ressuscitou e apareceu aos Seus discípulos, as provas incontestáveis de toda a Tua glória, majestade, autoridade e todas as coisas que estão relacionadas ao Teu próprio reino, ó Deus. E são coisas tão admiráveis que nos levam a louvar, a exaltar, bendizer o Teu santo nome, e pedimos mais uma vez o auxílio do Teu Santo Espírito para que a nossa igreja viva nessa atitude de adoração jubilosa ao Senhor, ó Pai. Mas também percebemos como isso diz respeito não apenas ao momento em que reunimos aqui para cultuar ao Senhor, mas também a própria maneira de crescermos no Senhor, de apresentarmos a Jesus Cristo aos outros e de estarmos mais bem ocupados com as coisas que dizem respeito ao Teu reino, ó Deus. E assim nós pedimos a ajuda também do Senhor. Talvez haja coisas que precisem mudar na nossa vida, porque nós estamos nos preocupando, talvez mais com a gente mesmo, com os nossos interesses, com as nossas necessidades. Talvez aquele espaço que às vezes nós estejamos deixando para algo errado
destrutivo e desagradável diante do Senhor. E nós clamamos nesse momento, ó Deus, por arrependimento, quebrantamento e libertação, por aquelas coisas que nós devemos fazer, e talvez ainda não tenhamos disposto o coração como deveríamos, ó Deus, nos dá esse ânimo, esse encorajamento. Ó Senhor, nós queremos viver melhor no reino que pertence ao Senhor, ó Deus. Então nos ajuda numa vida de oração, de estudo da Tua Santa Palavra, de humildade, de dispor a ouvir aquilo que o nosso irmão talvez tenha a nos ensinar, e também de auxiliar nossos irmãos a crescerem na fé. Pensarmos não apenas no nosso crescimento aqui da nossa igreja, mas como o Senhor tem apresentado provas para que outros reconheçam que só em Jesus há salvação. E assim nós pedimos a Deus, para que a nossa igreja seja uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza esse bairro, uma igreja que saiba evangelizar onde quer que nós passemos, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça uma igreja que apoia, que investe cada vez mais em missões, e que esse investimento não seja apenas do dinheiro, mas seja de todas as outras formas possíveis e imagináveis, ó Deus. Mas nesse momento em que nós pedimos para que tenhamos um compromisso cada vez maior com a proclamação do Teu Santo Evangelho, nesse momento em que pedimos pelos missionários que têm apresentado a Jesus Cristo pelo mundo afora, nós também pedimos por qualquer pessoa que possa estar conosco, necessitando dessa operação viva e poderosa de Jesus Cristo, livrando do pecado e dando nova vida. Nós clamamos pela graça de Jesus Cristo. Converte e dá glória ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé para cantar ao Senhor aquelas que são as maravilhas divinas, inclusive com essa disposição de contar essa história pelo mundo todo, por todos os lugares onde nós passamos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Com alegria vamos entoar o hino de número 33. Ao Deus de amor e de imensa